18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7, começando 18 horas. Eu, você, querido ouvinte, e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E é claro, tá valendo também a sua participação. Para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto. 994887592. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal deflagra a operação contra a facção criminosa e tráfico de drogas no Amazonas e Roraima. Festival Amazonas de Ópera retorna aos palcos de Manaus. Um professor da rede municipal é preso por favorecer exploração sexual infantil. Gêmeas siamesas unidas pelo abdômen nascem parto raro aqui em Manaus. Legal, 6:03, mais uma vez obrigado pela sua presença, pela sua participação em 100,7. Esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 10 de abril de 2025, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você em mais uma edição do 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente começa assim, né, Carimilhão? Dando uma geral no trânsito da nossa capital. Exatamente, Carlão. Vamos conversar com o repórter Kennedson Paz para saber como está a volta para casa agora. 6 horas e 4 minutos. Boa noite, Kennedson. Trânsito. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. A todos que acompanham agora 18 horas aqui na Mix. Karime e Carlão, estou aqui pela Avenida João Valério. Na realidade, mais precisamente aqui no cruzamento entre as avenidas João Valério e a Avenida Djalma Batista. O trânsito aqui na Avenida João Valério está bastante carregado na região e esse trânsito começa já bem logo ali no cruzamento entre essa avenida daqui principal, a Avenida Salvador, já descendo a Avenida Salvador, pegando no começo da João Valério, o trânsito já começa a ficar um pouco mais intenso por aqui. E na Avenida Djalma Batista, meu povo, você que está saindo agora do centro de Manaus em direção ao bairro, você vai enfrentar um pouquinho de congestionamento. Por exemplo, eu estou aqui bem próximo da Praça Domingos Urso, aqui bem do lado da Avenida João Valério, e o trânsito já começa a ficar um pouco mais tenso por aqui e segue até em direção a alguns shoppings aqui dessa região da área da Zona Centro-Sul de Manaus. Mas é claro que daqui a pouquinho eu volto trazendo ainda mais detalhes de outro ponto da cidade, trazendo todas as atualizações. Karime e Carlão. Obrigada, Kennedson Paz. Beleza, quem agora 6:05, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, começando 18 horas de hoje, com a operação da Polícia Federal contra a facção criminosa e tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas e também lá em Roraima, hein, Karime? É a Operação Feedback, que mira integrantes de facção envolvido em tráfico de drogas entre o Amazonas e Roraima e no financiamento de armamentos ilegais com atuação em todo o território nacional. Olha, as investigações revelaram a participação de membros da organização criminosa no tráfico internacional interestadual de drogas com ramificações entre os dois estados. E o repórter André Meirelles está acompanhando o caso, conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, André. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos envolvidos dessa operação, não é isso? Boa noite. Exatamente, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Esses nomes não foram divulgados, mas o que foi divulgado é que nessa operação teve sim a prisão de um dos integrantes de uma facção criminosa atuante em todo o país. E essa prisão foi feita exatamente nessa divisa entre o Amazonas e Roraima, onde aconteceu essa operação integrada. Na verdade, foi uma operação integrada composta aí pelas polícias federal, militar, civil e até polícia penal, né? Além das secretarias de segurança pública e da justiça e cidadania do estado, que prendeu aí esse integrante dessa facção criminosa que atuava, como a gente falou, nessa divisa entre o Amazonas e Roraima. O alvo do mandado de prisão foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas
e organização criminosa. Foram cumpridas as medidas cautelares de prisão preventiva, busca e também apreensão. Essas investigações, como vocês falaram, elas revelaram ali a participação também de membros de organização criminosa nesse tráfico interestadual de drogas, ou seja, a facção que tinha comunicação aqui no estado do Amazonas tinha uma comunicação com a facção que atua em Roraima para eles poderem atuar ali nesse tráfico de drogas, né? E também foram identificadas essas transações financeiras com fornecedores, além de manuseio e uso de armas de fogo, ou seja, como se fosse uma empresa. Eles atuam como se fosse uma empresa normal. Tem ali o chefe, tem ali os integrantes, tem quem vai empacotando, né, as drogas, tem todo então esse envolvimento. E durante a operação foram reunidas provas de que o investigado ele contribuía financeiramente para um setor de facção responsável pelo acautelamento de armas de fogo, com esse objetivo de ter acesso a esses artefatos mediante a sessão autorizada pela organização criminosa. Essa operação é a Operação Feedback, ela é realizada também em todo o país pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E para a gente entender como é que funciona essa Força Integrada do Combate ao Crime, né? Porque não é tipo assim, foi uma operação estadual, não, uma operação mesmo nacional que combate o crime em todo o país. Para a gente entender como que funciona, eu conversei com o ex-secretário de Segurança Pública, que é o Coronel Amadeu Soares. Boa noite, André. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. André, a FICO ela é uma força integrada que agrega aí Polícia Militar, Civil, e Polícia Federal e até Rodoviária Federal. Ela tem uma atuação muito forte nos rios e nas estradas, e pelo que eu vi, essa Operação Feedback, eles tinham um alvo, que era um integrante de uma facção, né, e fizeram a prisão do indivíduo que estava atuando no tráfico de drogas e armas aqui entre o Amazonas e Roraima. Então, foi bem eficiente a operação e penso que ações como essa devem ser intensificadas em toda a nossa região. 18 horas. Mas aí, na verdade, um exemplo também, né, da Força Integrada de Segurança, que trabalha, assim, também um exemplo para a segurança estadual, né, que, na verdade, como o coronel falou, né, precisa de mais essa intervenção aqui da Força, na verdade, da segurança aqui do estado, para que possam fazer operações como essas, combater aí o tráfico de drogas, como foi essa operação que prendeu o integrante de facção por tráfico de drogas no interior e aqui no estado do Amazonas. Karim Carlão. Exatamente, sim. André, obrigada pela apuração, obrigada pelas informações. Difícil, e é isso mesmo, Carlão, a gente sabe da situação crítica em que se encontra a segurança pública aqui do estado do Amazonas. Grandes operações como essa, prisões, só acontecem com a interferência da Polícia Federal, com a interferência de forças nacionais. Sabemos que estamos nessa situação por completa incapacidade de gestão do governo do estado do Amazonas. Olha, nós sempre, inclusive, conversamos com especialistas em segurança aqui no 18 horas e eles são unânimes em afirmar que não se trabalha, claro, segurança pública sem investimento. Isso é lógico. Investimento principalmente na área da inteligência, que antecipa todo o processo. Não tem mágica, é preciso sim investir em inteligência. Pronto. Exatamente, não tem mágica, Carlão, mas se o Amazonas já teve secretário de Segurança Pública, imagina, que teve a capacidade de afirmar que a bandidagem sempre está um passo à frente da polícia, ou seja, é reconhecer que não existe trabalho de inteligência. Nós já tivemos secretário de Segurança nessa gestão que foi capaz de afirmar isso, que a polícia não consegue encontrar, não consegue agir antes porque a bandidagem sempre está um passo à frente da polícia. Gente, aí não dá, né? Repito, é um problema de gestão, sempre bom ressaltar que vai aqui todo o nosso respeito para os agentes que trabalham na segurança pública do estado do Amazonas. Reconhecemos o trabalho honrado de homens e mulheres que merecem todo o nosso respeito. Agora, sem investimento em inteligência, sem investimento em equipamento, aparelhagem, não tem milagre, né, Carlão?
Sem dúvida, Karime, 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o DENIT decretou emergência na BR-230, Transamazônica, entre os quilômetros 293 e 603, por causa do alagamento provocado pelo Rio Madeira. O trecho fundamental para o sul do Amazonas está totalmente parado, Karime. Exato, Carlão. Caminhoneiros sem passagem, moradores isolados e mercadorias travadas. A recuperação só vai começar quando o rio baixar. Enquanto isso, o nível segue subindo. Vamos conversar agora com o repórter Kennedson Paz, que traz mais detalhes. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão, para todos que acompanham a gente agora aqui no 18 horas da Mix. De fato, Karime, quanto mais o nível do rio aumenta, também, é claro, aumentam as preocupações das autoridades devido a essa situação de emergência por conta já da cota do Rio Madeira. O DENIT, ele decretou essa situação de emergência em um dos trechos mais importantes da BR-230, a Transamazônica, por causa exatamente do avanço do Rio Madeira. A estrada ela está alagada entre os quilômetros 293 e 603, um trecho essencial para o sul daqui do nosso estado do Amazonas. E para quem acompanha a gente agora pelo YouTube, pode ver que é possível a gente visualizar o cenário de caos, onde uma carreta ela ficou presa na água depois de tentar cruzar o trecho alagado. O nível da enchente, gente, só para que vocês tenham uma ideia, ele já passa de 1 metro em alguns pontos. Essa interdição, ela bloqueia o tráfego de cargas, isola moradores e também obriga muita gente a se deslocar de barco para evitar passar por aquele trecho. Municípios como Apuí, Lábrea e Manicoré estão diretamente afetados. E a situação não é só nesses 3 municípios, mas também em outros lugares, como a gente vai mencionar agora. Em Humaitá, por exemplo, a situação ainda é mais grave. O Rio Madeira chegou na cota de 23 metros e 19 centímetros e segue subindo, gente. A prefeitura já decretou emergência por 180 dias. Escolas ribeirinhas, por exemplo, estão inacessíveis. Agricultores perderam as suas plantações e a prefeitura admite que não tem como enfrentar essa situação sem a ajuda do Estado e também da União. Segundo as informações do Serviço Geológico do Brasil, o rio pode subir até 30 centímetros até o final de semana. Então, meu Deus, a situação pode se agravar ainda mais. Em Porto Velho, também outra situação que também está emergente por lá em Rondônia, o Rio Madeira ele bateu a cota de 16 metros e 74 centímetros, deixando pelo menos 50 comunidades ribeirinhas alagadas. Agora, trechos da BR-425 estão debaixo d'água e o Exército ele tem preparado ali um ponto de apoio fluvial para poder ajudar esses moradores. E quem falou sobre essa situação no Congresso foi o senador Plínio Valério, que ele voltou a cobrar investimentos em infraestrutura no Amazonas. Ele destacou o abandono das rodovias e a falta de planejamento para enfrentar cheias e estiagens que todo ano atingem a população. A verdade, com certeza, ela é uma só. Enquanto o rio ele manda ali, o nível da água ele continua subindo ou descendo demais, a Amazônia praticamente para. E sem uma estrutura adequada, quem mora aqui no nosso estado do Amazonas é que continua sofrendo, porque todo ano a gente fala aqui no 18 horas sobre as cheias severas que atingem muita população e principalmente também da seca severa, que a cada ano que passa o rio seca ainda mais e aí a situação complica de modo generalizado. Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. 6h15. 18 horas. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa 18 horas. Gêmeas siamesas unidas pelo abdômen nascem em parto raro aqui em Manaus. Esse é nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein? A empresa chinesa Vivo Mobile Communication anunciou essa semana que está começando a produzir smartphones aqui na Zona Franca de Manaus e não tem nada a ver com a operadora Vivo, Karime. Exatamente, Carlão, porque é sobre a empresa Vivo, como você falou, da China, que vai mudar o nome aqui no Brasil. Vai preciso mudar, né? Vai chamar Jove. Mas o importante é que vai representar um grande passo para a economia aqui do estado, como explica o repórter André Meirelles.
A Zona Franca de Manaus acaba de ganhar mais renda para o estado e geração de novos empregos com a chegada da empresa chinesa Vivo Mobile, uma das maiores fabricantes de smartphones da China. Embora com o nome Vivo, a empresa não tem relação com a operadora de telefonia de mesmo nome e, por isso, ela anunciou que está chegando ao Brasil sob a marca Jovi. A empresa disse que os aparelhos da marca Jovi estão previstos para chegar ao mercado brasileiro no segundo trimestre. Os aparelhos vão ser fabricados na Zona Franca de Manaus. A autorização da fabricação foi aprovada em dezembro do ano passado, como explica o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa. A produção de telefones celulares na Zona Franca de Manaus, inclusive das empresas chinesas, é natural que ocorra aqui por conta dos incentivos fiscais. Então temos várias empresas produzindo várias marcas diferentes e essa é mais uma. Nós aprovamos esse projeto ano passado, não apenas esse, aprovamos vários outros projetos nessa mesma direção. A fabricante chinesa disse que, além de fomentar o desenvolvimento local, essa decisão garante maior competitividade, aproxima a marca do consumidor brasileiro e torna o suporte técnico e o serviço de pós-venda mais acessíveis. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, disse para o 18 Horas que a chegada da empresa é uma oportunidade de emprego. Nós temos já em implantação no Polo Industrial de Manaus a Jovi, que é o nome brasileiro da Vivo chinesa. A Vivo chinesa é uma gigante do ramo dos celulares e, como já tem aqui a Vivo operadora, eles optaram por fabricar os celulares deles com o nome de Jovi, que já está com a linha em implantação na GBR da Amazônia. Aqui dentro do Polo Industrial de Manaus deverá surgir muitas oportunidades de emprego e a produção de um celular, pelas informações que temos, de um baixo custo para consumo brasileiro. Presente em 60 países, com 500 milhões de usuários, a empresa tem como meta incentivar o desenvolvimento regional, aumentar a competitividade e se aproximar do consumidor nacional. Ainda não foram divulgados os modelos disponíveis, nem os preços dos smartphones. Mas, segundo dados da consultoria Counterpoint, a empresa encerrou o quarto trimestre de 2024, liderando o mercado chinês com 18% de participação. André Meirelles para o 18 Horas. Beleza. Valeu, André. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora, hein, Karime Leão? Vamos de política, Carlão. Boa, bora Mais lá. precisamente, os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Alô, boa noite, Cíntia. Blink. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Alô. Então, Boa noite pra vamos lá. você que tá com a gente na 100.7. Legal. Menina, vamos lá para essa história da anistia, essa polêmica. Os deputados aqui do Amazonas assinaram um projeto que quer urgência no pedido da anistia aos que participaram dos atos do dia 2 de janeiro de 2023. Quem assinou, Cíntia? Assinaram 3 deputados. É porque, temos aí, então, o PL que pede a anistia para quem participou do ato golpista aí do dia 8 de janeiro de 2023. Mas também o que foi assinado agora foi o pedido para que esse projeto ande com urgência, ou seja, dá uma acelerada aí para que esse projeto aconteça logo. Entre os amazonenses, da bancada do Amazonas que participaram das 240 assinaturas que já contam com esse pedido de urgência, nós temos o deputado Alberto Neto, Fausto Júnior e Silas Câmara. Então, dos 8, temos esses 3, Alberto Neto, Fausto Júnior e Silas Câmara. Eles, quando o assunto é o pedido de urgência, que isso tramite logo, que venha logo para que o projeto seja aprovado, enfim, que beneficie aí essas pessoas que precisam da anistia. Então, achei importante trazer pra gente hoje aqui esses 3 nomes. Dá tempo de mais pessoas assinarem, mas por hora a gente tem Alberto Neto, Fausto Júnior e Silas Câmara. Karime, Carlão. Ei, Blink, Davi Almeida homenageia irmão do senador Omar Aziz. Como foi a homenagem? Pois é, Carlão, ela vai rolar ainda, mas como tudo em política todo sinal é um sinal, que a gente tem que observar. Isso mostra, a gente ouviu ontem o prefeito Davi Almeida falando, por favor,
faço um apelo, não me coloquem nas pesquisas eleitorais para concorrer ao governo, porque eu não virei candidato ao governo. E hoje ele aparece ao lado do senador Omar Aziz e falando, né, que vai ter a inauguração de uma nova UBS, e o nome dessa UBS homenageia o irmão do parlamentar que morreu durante a Covid, o Walid Aziz. E então, a morte dele ocorreu por conta da pandemia da Covid-19. Foi em 2021, é uma morte bem lembrada na família, né? Foi tudo muito rápido, é assim que eles contam pra gente. E essa homenagem mostra, então, que a aliança entre Omar Aziz e Davi Almeida está firme e forte. E isso somado ao que ele falou ontem, de, não sou candidato ao governo, meu candidato é Omar Aziz. Temos nosso grupo e é isso aí. Blink, agora falando de homenagem, teve homenagem para os jornalistas na Câmara Municipal? Teve homenagem para o jornalista. Meu nome foi citado, estive presente. Nessas horas a gente nunca sabe se vai ser ou não, porque faz parte do trabalho, às vezes não agrada, né? É trabalho do jornalista fazer pergunta. Verdade. Pergunta que a gente não faz por nós, né? Mas a gente faz em nome da sociedade. O nosso microfone, nosso bloquinho é ali porque a gente tem a audiência, a gente pode contar com vocês e a gente deve a vocês as perguntas que fazemos, e nem sempre elas são fáceis de responder, porque, né, o trabalho da gente é mesmo apontar o que está errado para que seja corrigido. Então, estamos lá fazendo. Mas isso foi reconhecido, né? Não só meu nome, como outros, muitos colegas estavam lá, jornalistas que cobrem a Câmara Municipal de Manaus diariamente. Legal. Câmara que nos rende muitas pautas, né? Não tem como não falar dela. E hoje teve uma homenagem que foi iniciativa do vereador Carpê, Capitão Carpê, tá no segundo mandato dele. Falou, né, sobre a liberdade de expressão, sobre a importância do trabalho de jornalista, que foi comemorado no dia 7 de abril, mas a homenagem aconteceu no dia de hoje, na quinta-feira, quando normalmente acontecem sessões especiais, homenagens, para não sair da pauta ali ordinária, né, de segunda a quarta, que é quando tem que ter votação, pequeno e grande expediente. Ei, Blink, o vereador Simon Bessa saiu do pedido da CPI dos empréstimos da prefeitura, Saiu, deixa eu te contar o que aconteceu. Tem um pedido de CPI rolando na Câmara, que na verdade ele é um pedido, né? Ele ainda não foi aprovado. Feito pelo vereador Rodrigo Guedes. Ele quer que seja investigada como foram usados os empréstimos do primeiro mandato da Davi Almeida. Mas a questão nem é essa, a questão é que o vereador Aldenor Lima disse que não vai assinar o tal pedido. Por quê? Porque quem teve a iniciativa desse pedido foi o vereador Rodrigo Guedes. E o vereador Rodrigo Guedes, segundo Aldenor, criou fake news, criou agressões aí online, né? Não se diz exatamente qual foi a publicação, mas fala-se que ele comandou um gabinete do ódio para agredir o filho de Aldenor. E o vereador Rodrigo Guedes subiu à Câmara ontem com um discurso muito emocionado, dizendo que podem tentar caçá-lo, mas nunca vão conseguir destruir a honra dele, né? Dizendo que ele agrediu uma criança, que ele nunca fez isso. Enfim, no meio dessa situação toda, precisa-se de 13 assinaturas. São 11 hoje, mas hoje o vereador Simon Bessa apagou a assinatura, digamos, dele de lá, porque ele disse que, observando essa movimentação, ele entende que há uma picuinha interna, uma briga de duas pessoas ali que não tem nada a ver com o assunto da CPI, então ele prefere retirar o nome dele. Dando aspa dele, ele fala assim: ao observar que a proposta de CPI em questão tem se desvirtuado do seu propósito original e se transformado em palco para disputas pessoais, vaidades e embates políticos, entendo que não há mais condições mínimas necessárias para que ela cumpra seu papel que a sociedade espera: apurar os fatos com seriedade e compromisso com a verdade. Aí, com essa canetada, né, com essa fala, Simon Bessa tira o nome dele, que agora tem 10 assinaturas, e aí ficou mais distante ainda alcançar as tais 13 assinaturas para que essa CPI vá para frente.
Era isso que eu tinha hoje, mas Beleza. eu preciso... Você tem mais algum assunto para abordar aqui? Preciso me despedir hoje da coluna aqui na Mix. Eu quero muitíssimo agradecer todo assim, mundo. Ué! Meu último dia, Carlão, isso tem que chegar um momento, né? E aí eu quero muito agradecer todo mundo, em especial Armando, que é nosso comandante-chefe aqui, principal. Toda a generosidade que ele teve comigo em dar esse espaço. A gente tem um horário incrível aqui na rádio e contando com essa audiência. Para não esquecerem o nome, em nome de Paulo Castro, agradeço toda a equipe da redação, enfim, todo mundo que faz com que o programa aconteça, que é bem mais gente do que acontece por aqui, do que a gente vê. E é isso, então é muito legal estar aqui para falar do que eu mais gosto, que é a política, de um jeito fácil. Descontraído. E com brilho no... não vai chorar, eu vou chorar também. Não acredito. Ela fez suspense. Suspense. Ninguém sabia disso. Pensou que era alguma coisa, uma novidade. Mas olha, tá tudo bem, é porque eu tenho que dar um novo passo na vida. A gente entende. E aí eu preciso colocar toda a minha energia em um outro projeto no qual eu tô apostando muito. Beleza, e a gente vai se encontrar, boa sorte, pelas Blink. redes sociais, no Blink TV, enfim, outros canais. Que dê tudo bem, que dê tudo certo. Exato, a gente aqui é que agradece demais a sua parceria, o seu jeito único de falar a respeito de um assunto política, né, Carlão, que é um assunto pesado, muito chato, e às vezes as pessoas até torcem o nariz, mas a forma com que você fala, a forma com que você trata e passa a informação faz com que tudo fique muito atraente, palatável, como eu posso falar. Eu tenho certeza que muitas pessoas acompanham agora a política pela forma de você passar, pela sua forma descontraída e diferente de falar. E você conquistou esse espaço. Criou um estilo, né? Exato, você criou um estilo único. Bacana. E o que a gente pode desejar? Sempre que muito me chamar sucesso. tá aqui, tá bom? Eu quero. Valeu, muito Blink. sucesso pra você, que você siga seus caminhos com essa reverência, com a sua coragem e a capacidade de fazer coisas novas que você tem. Muito sucesso, sabe que eu te admiro muito. Tudo de bom Blink. mesmo. Obrigada pela contradança de todo dia. Valeu. Valeu. Blink. Sucesso pra você, linda. 6h28, agora você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura. Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E hoje, a quinta-feira, ela estava bastante nublada na maior parte do dia na cidade, né? Em alguns bairros tivemos algumas chuvas leves que deixaram o clima bem agradável nessa quinta-feira. A previsão para a noite é de também uma chuvinha leve, com probabilidade dela começar assim a partir das 9, 10 horas da noite. Mas nada que vai estragar a quinta-feira. E a previsão do tempo para amanhã, 11 de abril, sexta-feira, segundo o Clima Tempo, será de uma sexta com probabilidade de chuva de 20% ao longo de todo o dia. A madrugada e amanhã, elas já vão começando bastante chuvosas, mas algumas aberturas de sol no começo da tarde vão elevar a temperatura. E para a noite, o céu fica nublado e pancadas de chuva encerram a nossa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 96%. Legal. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Olha, o nosso Rio Negro encheu 6 centímetros de ontem e está em 26 metros e 47 centímetros. Mix. Karime, vamos dar um giro rapidinho no trânsito em Manaus, Karime Leão. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter Kennedson Paz. Agora, 6 horas e 30 minutos. Kennedson, como está aí o trânsito para volta para casa? Trânsito. Bastante carregado, Karime Leão. Trânsito bastante carregado aqui na Avenida Darcy Vargas, em ambos os sentidos. Seja para quem está saindo do centro de Manaus em direção à Zona Norte, Zona Leste e precisa acessar aqui o V8, vai enfrentar bastante congestionamento, gente. Ali saindo da Avenida Djalma Batista, entrando aqui na Avenida Darcy Vargas, já temos um trânsito bastante congestionado aqui, praticamente entrando na Avenida Maceió, o trânsito bastante carregado por aqui. E aí, para
você que está saindo do sentido contrário, quem está saindo da Zona Leste, Zona Norte e precisa acessar a Avenida Darcy Vargas, aqui o V8, mais conhecido como V8, também vai enfrentar bastante congestionamento. Gente, existe um fluxo de carros muito intenso aqui no V8 agora, esse horário, 18 horas e 31 minutos, e esse trânsito ele segue até em direção à Avenida Doutor Telmário Pinto, ali no bairro Dom Pedro. Então, trânsito bastante carregado aqui nessas vias, e para quem quer acessar o bairro Dom Pedro, não existe outra alternativa a não ser enfrentar esse trânsito com um pouco mais de paciência, porque está bastante carregado, Karime e Carlão. Nas avenidas Humberto Calderaro Filho, o trânsito também está bastante congestionado ali pela via bem próximo a um shopping. Avenida Djalma Batista, o trânsito começou a ficar um pouco mais tranquilo. Avenida Rodrigo Otávio, o trânsito também flui bem em ambos os sentidos da via. E para quem está voltando pela Avenida Maceió, enfrenta o trânsito sem menor tipo de problema ou qualquer tipo de restrição ou trânsito ali carregado. O trânsito flui normalmente por essa via. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson Paz, 6h32. 18 horas. Entrevista do dia. E o assunto agora é cultura. Boa. É que o Festival de Ópera está de volta. Criado em 1997 pelo então governador Amazonino Mendes, teve a última edição em maio de 2023. E esse ano retorna aos palcos de Manaus. E é sobre esse assunto que vamos conversar com a diretora executiva do festival, Flávia Furtado. Boa noite. Seja muitíssimo bem-vinda aqui aos estúdios da Mix, no programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Karine. É um prazer estar aqui com você, com o Carlão. Oi. Prazer todo nosso, né, Carlão? Então, é importantíssima a volta desse festival para a cultura aqui do nosso estado, não é? Sim. O Festival Amazonas de Ópera já é um projeto que já ultrapassou governos, né? O que a gente fala de projeto de estado. Sim. Inclusive, eu costumo brincar que eu falo que hoje em dia o que a gente vê ali no centro e em Manaus mesmo é um parque industrial cultural instalado. Então, a gente tem números, indicadores do impacto econômico e da mudança toda que aconteceu por causa do festival também. Um visionário Amazonino Mendes, Sim. né, Carlão? Não tem como falar de outra forma, né? O festival ele acontece de 15 de abril a 18 de maio e é o maior da América Latina, né? O que o público pode esperar da programação agora no Festival de Ópera, nessa reestreia, digamos assim, né? Olha, o festival está inaugurando uma nova fase. A gente está muito feliz, a gente vai assinar convênios internacionais com a Colômbia, com a Áustria e com Portugal. E tanto que a ópera que abre o festival agora dia 15 é uma ópera, é uma produção binacional, Colômbia e Brasil. Todos os cantores, técnicos, todo mundo ou é colombiano ou é brasileiro. O compositor é brasileiro, é uma ópera baseada numa novela, num romance colombiano, o mais importante romance colombiano antes do Gabriel Garcia Marques, mas que fez 100 anos ano passado e conta a história da borracha. E o mais legal é que eles fizeram um ano lá na Colômbia, é tão importante esse livro, que eles fizeram um ano só de comemorações de La Voragine. Então teve teatro, teve filme, teve ópera, e a diretora do Teatro Colón de Bogotá me falou assim: Flávia, quando a gente falou desse ano La Voragine, eu pensei, sim ou sim, que eles falam assim, vai ter que ter alguma cooperação com o Brasil, porque a história se passa também na Colômbia e no Brasil. É na época da borracha e eles saem da Colômbia e vêm pela mata, vêm pelas cidades até Manaus. Nossa, sensacional. E é exatamente o caminho que a ópera fez. E a gente acabou, como temos o Festival Amazonas de Ópera, acabamos fazendo a produção binacional ser a ópera. E foi muito legal. Muito importante. Nossa, que estreia maravilhosa, sim, né? Sim. Bom, a gente sabe que nesse ano vai ter o início de um projeto de cooperação internacional, como você falou, mas que vai criar um corredor criativo da Amazônia. Explica pra gente como é esse projeto. Esse projeto é a menina dos olhos agora, nossa, né? Na verdade,
nesses 25 anos de história do festival, o festival tem um legado importantíssimo. Eu até às vezes sou chamada internacionalmente para falar da experiência de Manaus, o que aconteceu aqui, que é você pegar um patrimônio histórico e você ressignificar este patrimônio. Então, o Teatro Amazonas era um teatro, sempre teve cultura no Amazonas, mas era um teatro sem corpos artísticos dentro. E a partir do Festival Amazonas de Ópera foram criados os corpos artísticos e isso causou uma revolução ali. A Central Técnica de Produção é outro braço que eu estava ontem conversando com o Jander Lemos, que é o nosso cenotécnico-chefe, ele é amazonense, e ele me falou, Flávia, a escola que isso aqui é, as pessoas não têm ideia. O Jander me disse, eu posso te dizer seguramente que 70% das empresas de CNPJs, de eventos de Manaus, tem pelo menos uma pessoa que já passou pela Central Técnica de Produção aqui do festival. Muito bem. Nossa, que sensacional. E essa experiência toda é o que me faz, e eu me sinto muito confortável hoje em dia para falar, a gente tem que entender que o desenvolvimento sustentável para a Amazônia tem que passar por projetos estruturantes para cidades dos territórios amazônicos. E aí é que entra o corredor. A gente vai unificar dados, nós vamos juntar instituições e teatros de regiões amazônicas para que esses teatros possam, aos poucos, se tornar, assim como Manaus, centros de desenvolvimento sustentável para suas cidades. É isso mesmo. Olha, a gente sabe que essa produção ela vai contar com profissionais de outros países, inclusive. Nós sabemos também que alguns desses artistas aí são bem consagrados no cenário operístico contemporâneo, não é isso? Confere essa informação? Sim, sim. Nós temos grandes nomes de cantores colombianos. Temos o Henrique Bravo, que é um chileno amazonense já, porque já está aqui radicado há muitos anos e tem feito uma carreira super importante no Brasil também, tem cantado muito no Municipal de São Paulo. Rosana Lamosa, que é uma das maiores sopranos brasileiras, cantou muito no exterior, cantou muito no festival, está voltando esse ano, uma das vozes principais das Bodas de Fígaro. Então, vai ter muita coisa boa por aí. Gente, é um espetáculo que é obrigatório da gente participar desse festival, não é? Sim. Bom, então vamos assim, para finalizar, vamos aos serviços. A abertura, a estreia começa no dia 15 de abril, às 7h no Teatro Amazonas, com essa produção Brasil-Colômbia, Brasil-Colômbia, sim, La Voragine, às 19 horas. Às 7h convida as pessoas para participar da volta desse festival maravilhoso. Sim, venham todos. Uma coisa que é sempre importante dizer, o festival, nós não temos código de vestimenta. Se você quiser vir, para quem quer curtir, vir mais arrumado, pode vir arrumado. Legal, isso quem quer vir de jeans e camiseta e tênis, pode vir de jeans, camiseta e tênis, que vai ser super bem-vindo no Teatro Amazonas. Que maravilha. E os ingressos? Os ingressos são vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas e no Shopping Ingressos, no site. Beleza. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigada a vocês, é um prazer, foi um prazer. Valeu. Muito obrigada, sucesso. Conversamos com a diretora executiva do Festival de Ópera, Flávia Furtado. Agora 6h39, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o reajuste da tarifa de ônibus em Manaus. Olha aí essa história. A corte suspendeu a decisão da Justiça do Amazonas que impedia o aumento, atendendo a um pedido aí da Prefeitura, Karine. Então, para o Superior Tribunal, existe fundamentos técnicos e econômicos para o reajuste e interferência judicial poderia comprometer as contas públicas, gerando um rombo de até 92 milhões de reais até o fim de 2025. A decisão vale até o julgamento final da ação do Ministério Público. 18 horas. Para 6h39, Karine, você ouviu esse fato raro que aconteceu aqui em Manaus, que são as gêmeas siamesas, Karine. Olha isso, né? Elas estão unidas pelo abdômen, nasceram nessa quarta-feira na maternidade Ana Braga. Olha que curioso. Muito, Carlão. A mãe das bebês, Elisandra da Costa, de 22 anos, veio do interior do Pará para realizar o parto aqui em Manaus. Vamos conversar
falar sobre esse assunto agora com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Mãe e as bebês estão bem, elas inclusive nasceram com 2 quilos e 4 gramas ou 400 gramas cada? 400 gramas, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes do programa 18 horas. Karime, né, uma notícia inusitada, mas uma notícia boa, porque eu tô aqui para dizer que as crianças estão bem, as meninas estão bem, assim como a mãe delas, né, a Elisandra da Costa, de 22 anos. Como você disse, Karime, a Elisandra da Costa veio de Santarém, no Pará, para dar luz aí a essas meninas. Ela já estava aqui em Manaus desde novembro do ano passado, né? Ela passou por alguns especialistas na cidade vizinha, e aí eles identificaram que aqui na nossa capital ela teria toda a estrutura e aparato para ter aí as bebês com segurança, e felizmente deu tudo certo. Eu conversei com o obstetra Carlos Henrique Freire, o médico que coordenou uma equipe de quase 20 profissionais que foram ali para o Centro Cirúrgico da Maternidade Ana Braga. Eu quero destacar, Karime, que essa é a primeira vez em 20 anos desde a fundação da maternidade onde nascem ali gêmeas siamesas, tá? A primeira vez que aconteceu isso por lá. E aí as meninas, né, como você já adiantou, Carlão, elas nasceram unidas pelo abdômen, cada uma com 2 quilos e 400 gramas, né? Vamos ouvir aí o que disse o médico Carlos Henrique Freire, ele que foi o médico que coordenou aí essa big equipe, e ele traz pra gente o estado atualizado de saúde das pequenas. Vamos conferir. É uma situação que não é frequente, né? Tem uma certa raridade, inclusive, porque é uma complicação das gestações gemelares que, quando ocorre a divisão do ovo, mais tardiamente ocorre esses gêmeos acolados. E é uma situação que a gente precisa muita atenção durante o pré-natal todinho, e mais ainda durante o parto, né? Porque, veja bem, tirar um menininho através de um parto cesariano já é uma coisa que requer uma certa habilidade. Imagina tirar 2 que estão grudadinhos. Essa, por exemplo, estava grudada pelo tórax e pelo abdômen, que nós tivemos até uma certa dificuldade de retirar as 2, né? Mas que, graças a Deus, deu tudo certo. A próxima avaliação mais criteriosa da condição desse acoplamento das 2, dependendo da vascularização, elas conseguem ser separadas e terem vidas individuais cada uma delas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do Carlos Henrique Freire, ele que é médico obstetra e coordenou aí o parto das gêmeas siamesas. Como o médico já adiantou, nos próximos dias elas devem passar aí por novos exames, e ela, dependendo aí da situação vascular das 2 meninas, elas devem sim passar pela cirurgia de separação dos 2 corpinhos, e elas devem conseguir aí viver normalmente. Vale a gente destacar, né, Karime, que a maternidade Ana Braga, além de ser uma maternidade que atende ali essas situações mais complexas, como foi a situação aí do parto das gêmeas siamesas, eles também têm toda uma estrutura de parto normal intra-hospitalar, com atendimento humanizado e multilateral, incluindo aí atendimento para as mulheres indígenas, né? Mulheres que não falam língua portuguesa, que atendem aí outras etnias, também as mulheres quilombolas e as pessoas portadoras de deficiência que podem aí serem atendidas na maternidade Ana Braga. Além, eles também são referência do parto de bebê canguru, aquele parto onde as mulheres oferecem ali o toque, o calor no corpo para o desenvolvimento dos bebês que nascem de forma prematura. Karime e Carlão, boa noite. Muito obrigada pelas informações, e a gente espera saúde para a família, né? Mamãe e as filhinhas que fiquem bem. Com certeza, a gente vai continuar torcendo para que tudo dê certo, e qualquer atualização sobre o estado de saúde das pequenas, a gente atualiza os ouvintes do 18 Muito obrigada, Nathalie Moraes. Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, um professor da rede municipal é preso por favorecer exploração sexual infantil. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 44 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. Inclusive, você pode participar conosco aí, hein? 994887592. Está valendo a sua participação, está valendo a sua opinião aqui no 18 horas.
Olha só, um professor da rede municipal é preso por favorecer a exploração sexual infantil aqui em Manaus, Karine. Carlão, detalhe, ele já respondia pelo crime de estupro de vulnerável e foi flagrado com materiais pornográficos infantis. O repórter Kennedson Paes volta a conversar com a gente, fala mais a respeito dessa prisão. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. Essa é uma situação muito comovente e também revoltante. Ainda mais pelo fato do professor que já tinha antecedentes por estupro de vulnerável, que foi cometido inclusive contra uma vítima de apenas 10 anos. Ainda assim, esse professor continuava diariamente trabalhando com crianças, gente. É inacreditável. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso por favorecer a exploração sexual de crianças entre 8 e 10 anos. Infelizmente, esse não é o primeiro caso que a gente noticia aqui no 18 horas. E a pergunta que fica é: será que a gente não aprendeu com esses crimes horríveis? Será que não existe uma pesquisa da ficha criminal de um professor antes de colocar ele com crianças? A gente precisa tomar uma postura diferente diante desse tipo de situações. Não podemos mais aceitar essa situação, que ela inclusive poderia ter sido evitada se fosse feita ali uma pesquisa de antecedente criminal para não colocar essa pessoa, não colocar as nossas crianças em risco. É isso que a gente está falando aqui. Inclusive, esse caso, a polícia só teve conhecimento após denúncia. Então, por isso que é tão importante a sua denúncia. Então, denuncie casos semelhantes a esse ou outros casos também, denuncie para a polícia. Segundo a polícia, o professor, ele se aproximava, olha só, das mães dessas vítimas por meio de relacionamentos. E aí, o que é que acontecia? Depois dele já ter um relacionamento, ele oferecia dinheiro à companheira em troca de fotos íntimas das menores, algo extremamente inacreditável. No momento do cumprimento do mandado de prisão, a polícia conseguiu verificar que ele também armazenava conteúdo pornográfico infantil. Além disso, a polícia não comentou se essas mães, se é que a gente pode chamar elas dessas formas, se elas vão ser presas em breve ou não. O professor vai responder pelos crimes de favorecimento à prostituição infantil, estupro de vulnerável e posse de material pornográfico envolvendo crianças. Olha, Kennedson, tem um crime que aconteceu em 2017 que teve finalmente um encerramento. Foi o Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, que foi condenado a 36 anos por morte de uma mulher por engano em Manaus. Kennedson, ele foi a júri popular, não foi isso? Exatamente, Carlão. Essa foi uma decisão do julgamento à júri popular que condenou o réu Clemilson dos Santos Farias, também conhecido como Tio Patinhas, a 36 anos, 6 meses e 7 dias de prisão pelo assassinato de uma mulher em Manaus, morta por engano no ano de 2017. Segundo o Ministério Público do Amazonas, esse crime aconteceu em uma rua do conjunto Amazonino Mendes, lá no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. Essa vítima, ela foi atingida com pelo menos 3 disparos de arma de fogo em frente à casa da mãe dela. As investigações apontam que o verdadeiro alvo era a irmã dessa vítima, que não tinha nada a ver com a história. A condenação, ela foi baseada em denúncia do Ministério Público do Amazonas e considerou um homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O julgamento, ele contou com a atuação dos promotores Leonardo Tupinambá e também Marcelo Bitarães. A sentença assinada pelo juiz Diego Daniel Dalbarco determina que Tio Patinhas cumpra a pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Na mesma ação penal, Karime, Carlão, outros 3 homens também foram denunciados por ter participação nesse crime, mas eles morreram durante o processo, ou seja, não vão responder, pelo menos nessa vida aqui, não vão responder pelo crime que cometeram. Karime, Carlão, volto com vocês. Beleza. Obrigada. Paz, obrigado. 6h49 agora. 18 horas.
Olha só, Karime, escolas públicas de todo o país estarão mobilizadas para atualizar, olha só, importante, hein? A caderneta de vacinação dos estudantes entre os dias 14 e 25 de abril. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, que une esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação para ampliar a cobertura vacinal e proteger crianças e adolescentes. A ação importantíssima, é a maior adesão da história do programa criado em 2007. Participam 5.544 municípios, envolvendo 27,8 milhões de alunos, que representam 80% das instituições da rede pública de ensino. A meta, Carlão, é vacinar 90% dos estudantes, crianças e adolescentes menores de 15 anos. Olha só, as doses elas vão ser aplicadas conforme a faixa etária de indicação da vacina. As ações contam com a participação dos profissionais do SUS, cujas equipes vão vacinar no ambiente escolar, ou as instituições de ensino levarão os estudantes até uma unidade básica de saúde, que são as UBSs, sempre com a autorização, é claro, dos responsáveis. 18 horas. Para 6h50, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, entregou na manhã desta quinta-feira mais 23 ônibus com ar-condicionado e tudo para o sistema de transporte coletivo da cidade, Karime. Carlão, e com essa remessa já são 62 novos veículos incorporados à frota somente nesse ano. A meta prevista é chegar a 120 ônibus novos até dezembro desse ano, como explica o repórter André Meirelles. Dos 23 ônibus da empresa São Pedro entregues nesta manhã no Terminal 7, no Tarumã, Zona Oeste, 21 são veículos convencionais e 2 para o uso no programa Transporta, que é uma iniciativa que garante transporte gratuito e adaptado para pessoas com deficiência física, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. O Transporta é um serviço que a gente oferece, que temos 26 ônibus novos adaptados com ar-condicionado, que irão servir também à população que tem necessidade especial para poder se locomover. O prefeito também falou sobre investimento milionário, que colocou mais de 500 ônibus novos e seminovos nas ruas de Manaus desde 2021. Nós chegamos a 473 ônibus novos colocados no sistema de transporte público da cidade de Manaus nos últimos 4 anos. Se nós colocarmos mais os 67 seminovos que foram adquiridos pelas empresas, nós chegamos ao número de 530 ônibus inseridos no sistema do transporte coletivo, novos e seminovos. Isso não é pouco. 530 ônibus, a gente pode falar aí de um investimento de aproximadamente 450 milhões de reais. Davi Almeida destacou ainda que a maioria dos veículos entregues pela prefeitura são totalmente modernos e refrigerados. Dos 473 ônibus novos que foram adquiridos, 450 com ar-condicionado. Uma realidade que nós estamos mudando na cidade de Manaus. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Arnoldo Flores, que também esteve no local, falou que a circulação de novos e modernos veículos vai elevar a qualidade do transporte coletivo da cidade. É um evento importante, a entrega desses 23 ônibus para a população de Manaus, que vai contribuir muito para melhorar o sistema de transporte público na região. É um compromisso da gestão do prefeito Davi Almeida de melhorar esse sistema e dar melhores condições de transporte aos usuários da cidade de Manaus. César Tadeu, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, ressaltou que a renovação e a modernização do transporte público da capital amazonense é um compromisso. Esses novos ônibus, eles vêm para substituir os carros mais velhos e é um conforto à população, porque ela vai deixar de andar em ônibus e o centro da cidade, já nas linhas radiais, né, e diametrais, com carros com ar-condicionado, carregamento, possibilidade de carregar USB do seu telefone, um carro que polui mais de 75% do que os carros antigos, que é uma motorização Euro 6, né, que é o que a tecnologia que melhor existe hoje, não só no Brasil, mas no mundo.
Ainda durante a coletiva dessa manhã, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que vai avaliar a retirada do uso de dinheiro em espécie nos ônibus do transporte coletivo da capital. A medida, segundo o prefeito, atende a recomendações do Ministério Público do Amazonas, da Justiça e do Ministério do Trabalho. O próprio Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho também. Nós estamos buscando aqui um diálogo para que a gente não possa desempregar uma quantidade de 1.000 poucos servidores, 1.500 cobradores. Isso é um problema. Então, estamos ajustando com as empresas para aproveitá-los dentro do sistema como motorista. E o prefeito disse que a intenção é evitar demissões, reaproveitando os cobradores em outras funções como a de motorista. Ele também destacou que o pagamento eletrônico já é maioria no sistema e se tornou uma tendência nacional. Volto com vocês. Legal. Valeu, André Meirelles, agora 6h55. 18 horas. Olha só, uma parceria entre a Suframa e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas pretende encorajar empresas, indústrias e demais instituições atuantes na área incentivada da Zona Franca de Manaus e implementar ações sociais, ambientais e de governança corporativa, Karime. Exato, para implementar práticas, né, que com o objetivo de um conjunto de práticas e princípios que orientam empresas a serem mais sustentáveis. A repórter Vanessa Lima explica melhor para a gente como funciona essa parceria. Boa noite, Vanessa. Boa noite para vocês, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do 18 horas. E vamos falar agora sobre uma iniciativa importante que está acontecendo nas empresas da nossa cidade. A Suframa e o Centro das Indústrias do Amazonas lançaram o projeto Zona Franca mais ESG. E vocês podem estar se perguntando agora, o que significa essa sigla ESG? Essa sigla em inglês corresponde às palavras ambiental, social e governança, que se trata de um conjunto de boas práticas que as empresas adotam para diminuir impactos negativos e promover um desenvolvimento mais responsável. Bom, esse conjunto de padrões visa definir se a empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. O melhor é que 10 empresas do Polo Industrial de Manaus já aderiram à iniciativa. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, fala quais são essas empresas. Foram 10 as empresas que aderiram, nesse primeiro momento, ao nosso programa de ESG, que nada mais é do que uma parceria entre a Suframa e o Centro das Indústrias. A BIC, a Vistion, a Impran, a Tecnos, a PST, a Electrolux e a Tutiplast, a Fujifilm, a Flex e a Yamaha foram as primeiras empresas. O que nós esperamos é que outras empresas possam aderir nos próximos dias para este importante programa, que é um programa de qualificação, de atualização dos procedimentos e necessário para o aprimoramento e a evolução do nosso parque industrial. O projeto é um fruto de uma parceria entre a Suframa e o CIEAN e busca promover práticas mais responsáveis nas empresas da região. Então, se você é dono de uma empresa ou trabalha em uma organização e cooperativa e está interessado na iniciativa, todas as informações sobre o projeto estão disponíveis no portal da Suframa, onde você pode encontrar mais detalhes sobre esse e outros programas. Volto agora com vocês no estúdio. Valeu, né? Vanessa Lima, agora 6h58 em Manaus. 18 horas. 18 horas. Nosso giro esportivo, a gente começa com Libertadores, né? Dia de Libertadores lá no Morumbi. São Paulo recebe o Alianza de Lima às 21h30 pela segunda rodada do Grupo D, com o apoio de mais de 40 mil torcedores, inclusive. O tricolor, que venceu na estreia contra o Talheres, vem sem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo, mas aposta no esquema com 3 zagueiros e Caleri no ataque. Já o Alianza perdeu na primeira rodada e está cheio de desfalques, mas tenta surpreender em busca dos primeiros pontos no Grupo D. E no Maracanã, o Fluminense também entra em campo às 9h30 da noite, horário de
Brasília para enfrentar o San José pela Sul-Americana. É o segundo jogo de Renato Gaúcho no comando e o tricolor chega embalado com 2 vitórias seguidas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A economia do Amazonas dá sinais de recuperação no segundo mês desse ano. As vendas do comércio varejista aumentaram 3,4% na passagem de janeiro para fevereiro. E o volume de serviços prestados no estado subiu 14,2% também de janeiro para fevereiro. Os dados desses setores não começaram bem o ano e haviam sido negativos em janeiro. Os números são do IBGE e mostram que os índices do crescimento do comércio e dos serviços em fevereiro ficaram acima da média nacional e batem com as últimas pesquisas do comércio que apontaram mais vontade do consumidor na Páscoa e no Dia das Mães. Agora é aguardar os resultados e torcer para que estes setores continuem crescendo no estado com seus clientes satisfeitos. 18 horas. 7 em ponto, Karine. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.